Pai, Senhor, família, eu sou o pastor Fábio Anastácio. Novamente eu tenho uma palavra de ensinamento. Pensa numa palavra que está muito forte. Por isso que eu aconselho até o irmão, a irmã, pegar um papel e uma caneta, anotar os versículos, para depois estar meditando. E esse ensinamento se encontra no Evangelho relatado por João, capítulo 6. No versículo 44, Jesus Cristo vai dizer: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Aqui o irmão vai entender que ninguém pode vir até Jesus, aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador, se Deus não abrir o entendimento ou o coração. Por isso que às vezes você tenta evangelizar uma pessoa, e essa pessoa não entende, não entrega a sua vida para Jesus, porque você vai aprender que não depende dela, depende de Deus. Bem forte isso aqui, porque aqui Jesus Cristo está semeando, da mesma maneira que eu estou fazendo, da mesma maneira que a gente faz. A gente está tentando falar que Jesus Cristo é o pão da vida, igual ele vai dizer aqui nesse capítulo, no versículo 25 em diante. Da mesma maneira que a gente às vezes vai falar para os irmãos: olha, você não pode ficar buscando Deus por causa das coisas dessa terra, você tem que buscar a salvação. Ele estava falando sobre isso, está falando assim para esta multidão: olha, vocês estão me seguindo por causa do milagre que eu fiz, da multiplicação dos pães, estão me seguindo pelo alimento que perece, vocês têm que me buscar por causa da salvação. Então, e eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender isso, eles vão murmurar. Então, aqui, eles estão na cegueira espiritual, a qual não depende deles, depende de Deus. Eu vou explicar isso, vou ensinar isso hoje. Você vê que quando Jesus chama Pedro, André, segue, que eu farei vocês pescadores de homens, na hora eles vão largar a rede ali e vão seguir. Jesus falou com eles somente uma vez ele largou. Em algum momento da sua vida, né, Deus ele te chamou e você largou ali e falou: agora estou na presença do Senhor. Então, aqui no versículo 65, Jesus agora vai até falar para os discípulos, para aqueles que já estavam ali andando com ele. Ele vai dizer assim, no versículo 65: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for lhe concedido. No versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. E ele vai até dizer: queres para os 12, queres para os 12 discípulos agora, queres também junto com eles? Tomé, você quer ir junto com eles? Pedro, quer ir junto com eles? Pedro vai dizer assim: não, Senhor, não, Senhor. Somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Mas você vai entender aqui, que ninguém vai a Jesus, ninguém aceita Jesus, se Deus não abrir o entendimento. Você vê que discípulos de Jesus, eles estavam ali, e mesmo assim era um momento. Igual a parábola do semeador, sabe? Que o semeador saiu a semear. Jesus ali fala por parábola, e depois ele vai até dar o significado da parábola no Evangelho aqui, de Mateus, capítulo 13. No versículo 3 em diante, ele vai falar que o semeador saiu a semear, e semeou, uma parte caiu à beira do caminho, outra caiu em pedregais, outra caiu em espinho, mas outra caiu em boa terra. E aqui ele está falando por parábolas. Os discípulos vão perguntar para ele: por quê? Para eles o Senhor fala por parábolas, mas para nós não. Aí Jesus vai dizer: porque a vós é revelado o reino de Deus, mas para eles não, porque ouviram a palavra de mau grado. Então há uma etapa. Você vê que Jesus Cristo vai explicar no versículo 18: estás
estáis vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo aquele a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Por isso que não fica na presença do Senhor, né? Porque não entendeu, não entende ali a palavra de Deus. Entra, mas assim o coração está nas coisas desse mundo e a palavra está sendo lançada, está sendo semeada. Mas a palavra é de salvação, entende isso, a palavra é de salvação. Mas não entende, mas não entende. Versículo 20, ó, esse daqui é forte, esse versículo aqui é forte. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha aqui, aquele que foi semeado em pedregais. Ele ouve a palavra e recebe com alegria. Por que recebeu com alegria? Entenda isso. Porque veio com leitinho. O que é leitinho? Dizer lá a história do cego Bartimeu. Você tem que clamar, você tem que clamar e Deus vai mudar a sua história. Você vai ver, isso é um leitinho. Mas depois vem um mocotó. Por isso que Paulo vai falar muito. Uma das palavras que Paulo ele fala que eu tomo posse e vivo hoje, é aquela que ele vai falar que ele sente dores de parto. Da mesma maneira eu sinto às vezes, tentando fazer Cristo ser gerado nas pessoas. Então a gente começa com leitinho, né? Vai pegando a história, igual eu citei, cego Bartimeu, vai falando aí, assim, Jesus Cristo vai mudar a sua vida. Por isso que as pessoas recebem com alegria. Mas no versículo 21 ele vai dizer, mas não tem raiz em si mesmo. As pessoas não deixam ali criar raiz. Primeiro tem que nascer a raiz, para depois a árvore. Porque criando a raiz na terra assim, ela fica firme, então vai vir vento, vai vir tempestade, mas não vai cair e vai dar muitos frutos. E aqui Jesus Cristo vai dizer, mas não tem raiz em si mesmo. Por isso que eu falo, meu irmão, você tem que esperar ali no tempo. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então ele está dizendo, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão. Então chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Olha aqui, a chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se ofende e sai da igreja. Então eles não receberam com alegria, mas chegaram a angústia e a perseguição por causa do quê? Por causa da palavra. A palavra ela vem nos perseguindo, assim, para nos santificar. Filho, você precisa melhorar mais. Filha, você precisa melhorar mais, né? Você precisa mudar isso. Então a palavra ela vem nos perseguindo, por causa da angústia e a perseguição, por causa da palavra. Logo se ofende. Eu gosto também aqui do Evangelho relatado por Marcos também, que vai falar dessa parábola do semeador. E aqui Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 11, ele vai dizer para os discípulos, estamos aqui ainda na parábola do semeador, amém? Mas agora no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 11, ele vai dizer assim, igual eu li lá em Mateus capítulo 13, no versículo 10, sim, assim que Jesus Cristo termina de falar a parábola do semeador, que saiu a semear, né? Os discípulos vão perguntar, por que para eles o Senhor fala por parábolas, mas para nós não? Entenda isso. Versículo 11 aqui, de Marcos capítulo 4, a vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes seja perdoado os vossos corações. Então, por isso que Jesus Cristo está falando por parábola. Sabe, para você não. Para você, Deus não está falando por parábola, né? Para você, Deus não está falando por parábola, mas para muitas pessoas, Ele fala por parábola, porque para que elas não se convertam, assim, para que elas não venham se arrepender,
os seus pecados venham ser perdoados. Por isso que ele não fala por isso que ele fala por parábolas. E se cumpre uma profecia que Davi vai dizer, o salmista vai dizer no Salmo 78, que ele vai dizer assim: abrirei a minha boca e falarei por parábola, por enigma, para que eles não entendam. Então, isso aqui é forte demais. Essa profecia se cumpre até nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, né? Nos tempos de hoje. Então, muitos ouvem por parábola. Muitas pessoas ouvem por parábolas. Ouvem por parábolas. Muitas pessoas, o reino de Deus não é revelado. Mas por quê, pastor? Porque até mesmo muitas pessoas dentro da igreja, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas dentro da igreja, tá ali, né? Até mesmo pastores, eles leem ali, mas não entendem. E eles pregam uma coisa que é contra a palavra de Deus. E se cumpre a profecia que Jeremias, usado por Deus, falou no Jeremias 23, no versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. No versículo 31, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, assim diz o Senhor, assim ele diz. Então, se encontra o que? Naquela passagem. Você vê que Deus ele não libertou da cegueira espiritual. Se encontra naquela passagem de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Que ele vai dizer assim, no versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. E quem é aquele que faz a vontade do meu Pai? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. É aqueles escolhidos de Deus. Pastor, Deus está fazendo acepção de pessoa aí. Eu vou mostrar que não, meu irmão. Vou mostrar que não. Então por isso que eu peço para você assistir até o final. Olha aqui, ele falando aqui, as pessoas que estão na cegueira espiritual. Ele fala assim, muitos, no versículo 22, e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui está a diferença. Aqui são pessoas que são pastores, são pessoas que vão dizer para Jesus. Aqui, eu expulsei demônios, pastores dizendo, Senhor, eu fiz maravilhas, prodígio. Olha, eu não traí a minha esposa. Eu fui no ID, fui nas casas, levando a tua palavra, né? Mas entenda uma coisa, tem uma grande diferença, meu irmão e minha irmã, do pecado para a iniquidade. Aqui eles estão na iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é aquilo que você oferece para Deus, sabe? Mas não assim nos ensinamentos de Deus e doutrinas que vêm de homens. Sim, igual que o erro de muitos pastores, né? É o que? Pregar para o homem, para agradar o homem. Igual tem uma grande diferença de palavra de ensinamento e palavra que fala assim com a gente. Eita, a palavra falou tremendamente comigo. E a palavra de ensinamento, ela vem nos corrigindo. Por isso que eu falo, a palavra nos persegue, né? Sempre para a gente estar melhorando. Então tem uma grande diferença. E aqui você vê que a cegueira espiritual caiu na vida deles. Eles vão falar, olha, Senhor, eu não estava no teu caminho, eu fiz prosélito. Lembra lá de Mateus capítulo 23, versículo 15? Ele vai dizer, olha, vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, que é um discípulo. Quando ele torna um prosélito ou um discípulo, ele se torna 2 vezes mais merecedores do inferno do que a vós.
Ele merece o inferno 2 vezes mais do que a voz, quando ele torna. Por quê? Porque entra Mateus capítulo 15, no versículo 8 em diante. Com os lábios me honram, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que vêm de homem. Ensinando doutrinas que vêm de homem. Ensinando doutrinas que vêm de homem. Por isso que vem essa cegueira espiritual. E qual é a doutrina que vem de homens? Na hora que o homem ensina para o homem a buscar as coisas dessa terra, sabe? Igual eu falo, campanha, mostra na Bíblia onde que teve campanha. Mostra na Bíblia. A campanha veio do homem. Para quê? Para ter a igreja cheia. Assim, e Cristo, Ele não quer que você venha por causa da concupiscência, da sua vontade, o que você quer, não. Ele quer que você entre dentro da igreja arrependido. Por isso que ele vai falar: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Cansado do quê? Do pecado. Tem que criar vergonha na cara, rapaz. Tem que criar vergonha na cara e aceitar Jesus como seu único, arrependido. Por isso que ele vai declarar, não só ele, como João Batista, assim que começou o ministério: arrependei-vos, arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo. Então, as pessoas ficam na cegueira espiritual por causa disso. Porque quer, assim, fazer as coisas conforme o que quer, né? Não quer pregar a palavra de Deus. Igual eu li aqui em Jeremias, capítulo 23, né? No versículo 28, você vai ver que Jesus Cristo, Deus vai dizer lá: pregar a minha verdadeira palavra. E qual é a verdadeira palavra? É o trigo. O trigo é arrependimento. Aqui, esses pastores aqui, eles pregaram o joio. E uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore ruim vai produzir frutos maus. Eles pregaram o joio. O joio e o trigo, eles são parecidos, né? Mas o trigo, ele fala de arrependimento. O joio, não, ele fala de um arrependimento, mas automaticamente ele já entrega a iniquidade, que é o pecado. Então as pessoas pensam assim, eu fui liberto das drogas, né, assim, do álcool, ou fui curado do câncer, olha, ou da idolatria, hoje estou na igreja, mas meu irmão e minha irmã, né, você é bênção, Jesus curou, não foi religião, foi Jesus, né, Jesus Cristo que curou. Então, entendam isso. Isso, milagre é uma coisa, salvação é outra. Então não é porque você está sentado na cadeira e está ouvindo um homem falar que você está sendo alimentado com as coisas de Deus. Às vezes você está sendo alimentado das coisas de Satanás. É isso que Paulo vai falar, né? Espírito de demônios pregando. Aqui em Mateus ele vai até falar, aqui no versículo 7, no capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos que dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mais por dentro são lobos devoradores. Então, não é porque você tá na igreja que quer dizer que não. As pessoas, olha, eu falo assim, para você ser um advogado, entenda isso. Você tem que fazer o quê? Você tem que estudar, não é? Você tem que estudar. E as pessoas pensam que para Deus, você tem que continuar na primeira série. Entra dentro da igreja e não passa daquilo, não aprende nada, só história de Cego Bartimeu, história de Davi, isso é história. Isso é história. Você vê a pregação de Pedro, sabe? Eles pegam ali, através do Espírito Santo, eles veem as profecias, jogam ali, olha, isso aconteceu, né? Assim, para mostrar pra gente. Então, eles não pregam ali história, eles pegam os versículos ali para jogar no nosso dia, assim. Da mesma maneira que eu estou até fazendo aqui, eu citei lá Jeremias, vou citar Isaías também, para os irmãos entender. Então, meu irmão, você não pode ficar parado na primeira série, não, meu irmão, sabe? Ou colando, pensando que estava passando de ano e não está aprendendo nada, sabe? Igual muitas pessoas fazem na escola aí, passa porque, só porque está indo na escola, né? Você acha que para Deus, porque você está indo para a escola, você vai passar? Ou, né, se a pessoa não vem, você acha que para Deus vai ser diferente, né? O que é amar Deus sobre todas as coisas? Você falta no serviço? Não. Agora, para buscar a palavra, né, deixa de vir. Às vezes prefere ficar assistindo pregação no celular. Onde que você está congregando? A sua casa agora virou a congregação?
Cadê a sua família cristã? Você entendeu? Então, você tem que ir para a igreja, congregar com a família ali, mas sabendo que os dias já estão no fim, já, igual vai dizer em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Então, você tem que estudar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que pratica, coloca em prática, procurando a santidade. Então, é estudar, é buscar conhecimento. Por isso que Jesus Cristo vai falar: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, tirando isso, se não fizer isso, acontece isso aqui, ó, igual aconteceu com esses pastores, né? Eles pararam ali e eles estavam fazendo a vontade deles, assim, a vontade dos homens, para a igreja deles não ficar vazia e os homens ali receberem, sabe, os seus milagres. É por isso que eu falo, milagre não salva ninguém. Aqui já está uma prova. Que esses pastores, eles expulsavam demônios, fazia prodígios, maravilhas, mas não vão ser salvos. Eles dizem: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então toma um grande cuidado para não praticar a iniquidade. Igual eu disse, aqui ele está dizendo, nem todo, no versículo 21, do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quem é esses que fazem a vontade do meu Pai que está no céu? São os escolhidos de Deus. Deus tem os escolhidos, sim. Olha aqui no versículo 21 do Evangelho relatado por Mateus, capítulo 24 agora. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui, ó, está falando dos escolhidos. Ele tem os escolhidos dele. Você vê que quando Jesus ele veio, ele já veio chamando aqueles que ele escolheu. Você vê que teve os judeus lá, se cumpriu a profecia e eles tropeçaram na pedra. E Jesus Cristo vai falar, mas eles não vão entender. Você entendeu isso? E olha aqui no versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas não vai enganar os escolhidos. Sabe por quê? Porque os escolhidos, eles meditam na palavra de Deus. Eles ouvem ali o seu pastor, que é Jesus Cristo. E por causa do versículo 13, por isso que os escolhidos, eles não vão ser enganados. Por causa aqui, ó, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Por isso que eu aconselho, fica faltando na igreja não, sabe? Porque ó, no dia que você falta, você perde o ensinamento, sabe? Você perde o ensinamento. Continue ouvindo até mesmo essa pregação. Mude o estilo das pregações que você está ouvindo. Para de ouvir joio. Ouve pregações que vai te santificar, que vai fazer você ter uma vida com Deus. Não Deus ter uma vida com você, um compromisso com você. É diferente. A palavra de ensinamento faz você ter um compromisso com Deus. Porque Deus sem você, Ele vai continuar sendo Deus. Mas você sem Ele, você não é ninguém. Eu não sou ninguém. No versículo 11 vai dizer assim: e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quando ele fala assim dos falsos profetas, essa é a profecia que já está se cumprindo.
Jesus, Deus, Ele sabe quem são os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Você lembra de Judas? Ele escolheu Judas ali para ser o traidor, né? Isso é forte. Isso é muito forte. Olha aqui em Romanos, capítulo 9, no versículo 6, Paulo vai dizer: e não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendente de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Olha aqui, ó, no versículo 11, ele vai falar que para Rebeca que Jacó e Esaú não tinha nem nascido, não tinha nem feito ali o que era bom, o que era ruim, e Deus já havia rejeitado Esaú, e Deus se agradou de Jacó. As crianças estavam dentro do ventre lá. A Rebeca, ela falou: meu, por que eles estão brigando? E ela foi consultar Deus. Deus vai dizer para ela que Deus, ele se agradou ali de Jacó e se aborreceu de Esaú. Eu vou até ler aqui, ó, é forte isso aqui, ó. E ainda não era os gêmeos nascido, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quando a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. As crianças não eram nem nascidas. E olha, Deus escolheu não por obras. E Deus já tinha rejeitado Esaú ali no ventre da mãe. Deus já tinha escolhido Jacó. E olha aqui, no versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprove, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprove, ter compaixão. Então, a cegueira espiritual não depende assim de quem quer, não depende nem de mim nem de você, depende de Deus. Se você para analisar, você acha que só você que clamou a Deus, né? Só você que clama a Deus? Não, tem muitas pessoas que estão no erro, que estão no pecado, que também clamam a Deus. É muito forte isso. Mas Deus não usa assim, ó, de misericórdia. Mas com você Deus usou. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Você vai entender isso, eu vou te explicar. Mas você vê, olha aqui no versículo 15, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprove, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprove, ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então isso aqui é forte demais. Não depende de quem quer. Depende de Deus. Depende de Deus. Então, ó, você que já anda no caminho do Senhor, que se desvia, assim, sabe, das doutrinas que vêm de homens, ou cita aí campanhas, né? Você que já, na hora que eu falo com você, meu irmão e minha irmã, você já entende, você não vê por parábolas. Qualquer dia eu vou pregar aqui, ó, Deus falando sobre campanhas, né? Eu vou passar esse ensinamento, não hoje. Mas aqui, ó, que ele mostra aqui, ó, que não depende de quem quer, depende dele. Ele usa a misericórdia de quem ele quer. Então, se ele usou a misericórdia nas nossas vidas, que ó, se cumpre até mesmo uma profecia que Davi vai dizer em Salmos,
que Paulo ele vai relatar aqui em Romanos, capítulo 4, versículo 7. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, esses são quem? Aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus quis usar a sua misericórdia, derramar a graça, né? Derramar a graça. Então, pastor, é forte demais, hein? Agora você entende porque Jesus Cristo falou assim: não foi vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Porque não depende de você, porque não depende de mim, depende do Deus Todo-Poderoso. E se você está ouvindo esse vídeo, é porque Deus te escolheu, né? Então você tem que continuar firme, buscando, sabe? Buscando conhecimento. Igual eu falo para os irmãos: olha, não me segue não, sabe? Assim, segue ou não, você tem que seguir a Cristo. É Cristo. A única coisa que eu falo, me imitai, porque eu imito Cristo. Sabe, tem muitos pastores que querem, me segue aí, abaixa o sininho aí, Não, meu irmão, você tem que seguir a Cristo. É Cristo. Eles estão querendo o quê? Eles estão querendo ganhar dinheiro. As coisas deles é aqui nesse mundo. Qualquer coisa que aparece para ter oportunidade para ganhar dinheiro, eles vão usar. Não, quero que vocês seguem Cristo. Ele salva. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, uma coisa que eu peço para os irmãos: me imitai, porque eu imito Cristo. Sabe, você que é casado aí, seja um bom marido. Na hora que Paulo ele fala assim: me imitai, porque eu imito Cristo, sendo bom, amando o próximo, deixando de pecar, né? No seu trabalho, dê um bom testemunho. Dê um bom testemunho. Na hora que ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. O nome de Deus já é santificado. Onde que Deus ele está? Pai nosso que estás no céu, está no céu. Alguém pode tirar a santidade de Deus? Ninguém. Na hora que Jesus Cristo ensina assim: santificado seja teu nome, você é filho de Deus. Então as pessoas têm que olhar para você e ter um bom testemunho. Que vai falar assim: esse é um cristão. Esse você vê. O nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. Então, voltando aqui para Romanos capítulo 9, no versículo 15. Terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus a sua misericórdia, porque está escrito, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Você vê que quando Jesus ele fala assim, lá igual diz Mateus capítulo 15, versículo 8, 9 em diante, ele vai dizer assim: em vão vocês me adoram. Em vão vocês me adoram. Ele vai dizer assim: vocês me honram com lábio. Muitas pessoas louvam lá, né? Assim, eu tenho um Deus que não vai deixar. Ele fala: em vão vocês me adoram, mas o coração está longe de mim. Com os lábios vocês me honram, perdão, mas o coração está longe de mim. E em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que vêm de onde? Eles vão continuar, porque é cegueira espiritual. Igual, às vezes eu estou falando aqui para os irmãos, eu cito assim, às vezes, olha, você tem que amar Deus sobre todas as coisas. Assim, você não pode participar de campanha, mas a mesma coisa, a pessoa não entender, sabe? Se Deus não abrir isso, meu irmão, aí não é, aí é você, sabe? Eu vou explicar porque Deus ele faz isso. Você vê aqui no versículo 17 que ele mostra o poder dele, né? Você vê que o Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, sim, Deus que endureceu. Lá em Êxodo, né, deixa bem claro que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus poderia falar assim: não, tá bom, deixa o povo sair, não, mas Deus endurecia ali o coração de Faraó.
Por isso que o faraó não deixava o povo sair. Deus mostrar, até no nosso tempo aqui, que ele tem um grande poder. Você vê que ele tem um grande poder, que ele vai falar para Pedro: Pedro, eu vou estar com o Senhor toda hora, né? Onde que o Senhor for eu vou, não vou ter medo. Jesus vai dizer para ele: Pedro, ainda hoje você me negará 3 vezes antes do galo cantar. Acho que Pedro, pensando assim, não, Senhor, poderia até daqui um ano eu trair o Senhor, né? Ou daqui uns meses aí, mas hoje, hoje não. Você vê que no mesmo dia Pedro vai negar Jesus. Ele é um deles. Não sou não. Ele se veste igual um deles. Não. Ele fala igual um deles. Não. Você vê o poder de Deus, é tremendo. No versículo 19 aqui, de Romanos, capítulo 9, vai dizer assim, vou ler o 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Por isso que às vezes você vai tentar evangelizar seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo seu, e coração duro. Deus está fazendo acepção das pessoas aí, pastor. Eu vou mostrar que não. Olha o que Paulo vai dizer, se você está tendo pensamento desse. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais existiu à sua vontade? Quem é tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, Deus, ele faz um vaso de honra e um vaso de desonra. Você vê que Judas, ele foi escolhido o quê? Um vaso de desonra. Então, busca Deus, meu irmão, para você não ser um vaso de desonra. Porque aqui as pessoas às vezes pensam que que livre-arbítrio é esse? Né? Assim, não depende de mim, depende de Deus. Que Deus, ele conhece você e eu antes mesmo de nascer, desde o ventre da mãe. Né? Ele conhece o nosso coração. Né? E por isso que ele rejeita. Por isso que ele usa de misericórdia com quem ele quer. Por isso que ele rejeita. Aconselho assim o irmão e a irmã, igual segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu sararei do céu essa cegueira espiritual. Porque em Isaías 44, Isaías 43, no versículo 13 vai dizer assim: ainda antes que houvesse dia ou sol, ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Olha ele falando, isso aqui foi demais. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É uma frase que muitos falam, né? Até eu falo demais essa frase. Sempre na hora que eu termino uma oração, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, por isso que eu falo, meu irmão, minha irmã, se você não buscar a Deus, por isso que eu estou citando aqui, batendo-se para entrar no seu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Senão, você vai ficar sempre na terceira série, não sei, você não vai passar de ano.
porque você tem que buscar Deus de todo o coração. Jesus Cristo vai dizer, né? Amar Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Assim como o próximo também. Assim como o próximo também. E isso é forte demais. Isso é muito forte. Por isso que devemos orar sempre. Pedir para Deus sempre misericórdia, Pai. O Senhor conhece meu coração. A gente tem que acumular tesouros. É com Deus, não aqui na terra. É com Deus. Ó, Jeremias. Por que Deus ele faz isso? Jeremias, capítulo 17. Versículo 9, meu irmão. Deus vai falar dos nossos corações. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Por isso que eu falo, toma cuidado. Não anda assim conforme o teu coração. Anda conforme a vontade de Deus. Anda conforme a vontade de Deus. Enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ele vai falar assim: eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aqui você vê que por isso que muitas pessoas elas estão em vícios. Por isso que muitas pessoas estão assim doentes, até mesmo numa paixão, não conseguem sair de um relacionamento. Porque se seu coração estiver aqui, seu tesouro estiver aqui na terra, que já é Mateus capítulo 7, no versículo 19, se eu não me engano. Se teu tesouro estiver aqui na terra, né, seu coração vai estar aqui. Seu tesouro vai estar aqui. Se seu coração estiver aqui, seu tesouro vai estar aqui. Mas se seu coração estiver nas coisas de Deus, sabe, você se desprende dessas coisas. Você ama Deus sobre todas as coisas. Isso que ele está dizendo no versículo 10. Eu, Senhor, esquadrilho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então por isso que muitas pessoas estão presas aí em vícios, na mentira, em jogos. Por quê? Porque Deus ele sonda o seu coração, o meu coração, sabe? Na avareza. Que o nosso coração tenta isso, tem que estar assim em Deus. Tem que estar em Deus, porque se não estiver em Deus, ele está falando que ele esquadrilha o coração e prova os pensamentos, e isso para dar, entenda isso. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Diz que muitas pessoas ficam assim, com a amizade no mundo, tu não consegue sair. Por quê? Porque o coração está ali. O coração não está assim, buscar Deus, não está arrependido. Né? Tem muitas pessoas aí que estão sofrendo demais, até mesmo com uma depressão. Né? E por que isso acontece? Porque as pessoas estão na cegueira espiritual, pessoas que estão indo para a igreja, por que isso acontece? Porque não aceitam, são pessoas religiosas que não aceitam Jesus Cristo, não aceita a disciplina. Na hora que um pastor que prega a palavra de Deus, porque a porta é estreita, larga é a porta que leva à perdição, começa a dizer, a discipular, a pessoa, não, vou para outra igreja, esse pastor é chato, não entende que esse pastor ama a sua vida. E ele quer te dar o melhor dessa terra, que é a salvação. Mas para isso você tem que se arrepender. E aí as pessoas procuram as portas largas. Aí não foi o homem que você rejeitou. Foi o próprio Deus, porque Jesus Cristo falou: aquele que receber um dos meus pequenininhos é a mim que recebe. Mas aquele que rejeitar um dos meus pequenininhos é a mim que rejeita. Então por isso que muitas pessoas, elas
elas até são dirigidas para o caminho do erro, porque o coração não estava no Senhor, não estava esperando ali o tempo de Deus. Não. Isso que ele está falando: enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrilho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, para dar segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então tem pessoas que desejam estar no dinheiro, aí Deus fala: que adianta você ganhar o mundo, mas perder a sua alma. Mas você pode ganhar o mundo e também ganhar a sua alma, mas o dinheiro não pode te tirar da presença do Senhor. Sabe, a amizade, a família, por isso que ele fala: aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Meu irmão, minha irmã, então por isso que eu falo: busca o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto, que vai haver dias que as pessoas vão ter sede e fome, não de comer e beber água ou pão aqui na terra, mas sim da palavra de Deus. Vão procurar e não vão mais achar. Deus, Ele conhece o coração. Deus, Ele conhece o coração. Olha, isso aqui é forte, forte demais. Ah, Deus Todo-Poderoso, vivo, santo, fiel, glória, glória, glória eu te dou, Pai. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, vai dizer assim, aqueles que não aceitam a palavra do Senhor, aqueles que não esperam no Senhor, sabe, esperam igual as 10 virgens arrependidas, aquelas 5 virgens, as prudentes, esperam assim a justiça que vem de Deus. Então, esses que rejeitaram a palavra do Senhor, no versículo 28 de Romanos, capítulo 1, Paulo vai dizer: e por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. O próprio Deus os entregou. Então, cadê o seu livre-arbítrio? Você está com a amizade, está fazendo o que você quer? Não. Deus que entregou. Você não consegue fazer nada se Deus não permitir. É forte. Você pensa que você tem um livre-arbítrio, mas igual eu li lá em Isaías 43, versículo 13, agindo eu, quem impedirá? Quem pode livrar os homens das minhas mãos? Ninguém. Então você pensa. Por isso que você tem que clamar a Deus. Tira, me ajuda. Tira. Meu coração foi enganoso. Por isso que Davi vai dizer: vê se há em mim algum caminho mau. Coloca nos teus caminhos. Versículo 28. Por haveres desprezado o meu conhecimento, o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza. Olha aqui, avareza, pastores. Não é certo isso? Ah, tá bom. Qualquer dia eu vou pregar sobre avareza também. Aqui. E maldade, possuídos de invejas, homicídio, contenda, dolor e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perversos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim pensam. Então, sem misericórdia. Eita.
E você vê aqui que o próprio Deus entregou. O próprio Deus entregou. Igual, assim, você vê o poder de Deus nas nossas vidas, né? Sim, quando eu vejo, assim, essa passagem, esse ensinamento, eu vejo ali, Deus, ele usa quem Ele quer, né? Quem Ele quer. Sim, Ele faz uma pessoa crescer, sabe, dependendo se tá na igreja ou não, Ele que faz, né? Ele que escolhe, né? Ele que escolhe. Igual assim, Nabucodonosor, a história de Nabucodonosor, né? Você vê que Nabucodonosor, Jeremias capítulo 27, Deus vai dizer que ele era servo dele. Deus vai dizer que Nabucodonosor era servo dele. No versículo 6, olha. E agora eu entreguei todas estas terras. Jeremias capítulo 27, no versículo 6. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe dei para que os sirva. Então aqui ó, ele fala, meu servo, Nabucodonosor. Aí você vai ver lá, Deus falando que era servo dele. Você vê que Nabucodonosor vai levantar a estátua lá de ouro. Você vê que Sadraque e Mesaque, eles não vão se prostrar e eles vão para a fornalha. Eles foram para o fogo, né? Mas olha, no fogo Jesus estava com eles. Aqui, ó, entrega para o irmão que está assistindo aí, irmã. Olha, você pode ser lançado no fogo, mas Deus está com você no fogo, se você guarda a palavra dele. Onde você estiver, Deus vai estar contigo, se você guardar a palavra dele. É isso que ele vai falar para Josué também. Onde você estiver, Josué. E Deus, ele chama Nabucodonosor de meu servo. Meu servo, isso é forte demais. Em Daniel, no capítulo 4, perdão, Nabucodonosor, ele vai ter um sonho. Ele vai sonhar que a árvore crescia, né? Dava uns frutos ali, as aves, né? E essa árvore, ela vai ser cortada. E Nabucodonosor, ele vai ver assim que o coração dele ia ser trocado por um coração de animal. Ele vai falar, isso foi um decreto, esse sonho é muito forte. Daniel, me explica esse sonho, já procurei saber, tô muito complicado. Você vê o poder de Deus. Daniel vai falar assim, essa árvore, Nabucodonosor, essa árvore é você, essa árvore bonita que cresceu, é você. E Deus está falando, né, que você é visto todas as nações. Você cresceu tanto, chegou até o céu, onde que todos podem te ver. Você é tremendo, né? Tremendo. Mas aqui, ó, o Senhor está falando que Deus vai cortar essa árvore aí. Por quê? Porque os seus frutos, Nabucodonosor, seus frutos não são bons. Deus precisa cortar, como o livro de Jó vai dizer, né? Capítulo 14. Há renovo, há esperança na hora que uma árvore é cortada. E assim Deus, creio que está fazendo na vida aí dos nossos familiares, aqueles que a gente tenta evangelizar. Ele corta para nascer novos frutos. Perdão, viu? Minha garganta está meio irritada hoje. Para nascer novos frutos. Ele fala assim, ele vai cortar. E na hora que você está vendo aí, você sonhou, você viu o coração assim, que era de homem, mas foi colocado no coração de animal. Que Deus está falando que você vai andar assim no meio do mato igual um animal selvagem. Vai comer capim.
Vai comer capim. Olha aqui, ó, no versículo, capítulo 4, no versículo 25. É Daniel agora falando o significado. A saber, lançar-te-ão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer ervas como os bois. Serás molhado do orvalho do céu, e a passar-se aos 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. E quando ao que for falado, isso que foi falado, que deixais-se o tronco com as raízes da árvore, e o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina, que Deus ele reina. Que Daniel, ele vai dar um conselho, né, assim, para Nabucodonosor, só para o irmão ver que como Deus, ele é tremendo. Ele mostrando ali o poder dele para Nabucodonosor. E assim mostrando também para a sua vida. Que aqui Nabucodonosor ele vai virar um animal selvagem no meio do mato. E assim é às vezes nas nossas vidas, quando igual diz, que Deus, sim, ele acaba nos entregando ali, por causa dos desejos do nosso coração, tanto por uma paixão doentia, né, ou em vícios, mas ali para você conhecer Nabucodonosor, Deus ele falou assim, não, eu vou entregar ele, vou deixar ele como um animal selvagem, para ele ver que eu sou poderoso, ele faz o que eu quero, ele vai glorificar o meu nome, isso acontecendo. Um tempo de 7 tempos, não sei se foi 7 anos, aqui fala 7 tempos. Aí Daniel vai dar um conselho, da mesma maneira eu dou um conselho para o irmão. Daniel vai dar um conselho dizendo assim para o rei Nabucodonosor, para de pecar, rei Nabucodonosor. Olha aqui no versículo 27. Portanto, o rei aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e deixa as tuas iniquidades, usando-te misericórdia com os pobres, pois talvez prolongue a tua paz. Então aqui ele fala assim, olha, né, se desvia aí dos seus pecados, deixa as tuas iniquidades, pastores que estiverem assistindo, assim, deixe, prega o evangelho, ensinamento, arrependei-vos, né, ensinar assim as pessoas a terem uma vida com Deus, buscar Deus não pelo que ele pode oferecer, né, você vê que o evangelho está mudado, olha que aquele homem foi falar para Jesus, fala para o meu irmão repartir os bens junto comigo. Jesus Cristo vai dizer o quê? Quem me constituiu juiz entre vós? Não, hoje não. As pessoas, não, vem. Sim, que Deus vai te dar, meu irmão, não entrega sua vida para Jesus, não. Cria vergonha na cara, não venha se arrepender, não, só para você ver onde que você vai parar, rapaz. Deus não se brinca, não. Então, aqui, ele está dando conselho da mesma maneira que eu estou dando conselho, né? Deixa de pecar, né? Deixa de praticar a iniquidade, começa a buscar Deus de todo o coração. Mas Nabucodonosor não vai ouvir, creio que não é o caso do irmão e da irmã. Nabucodonosor não vai ouvir, e vai vir esse dia, né? E ele vai perder ali a memória, e ele vai ficar no meio do mato, igual um animal, vai passar o tempo que Deus tinha falado, a memória dele vai voltar, e ele vai se ver lá com as unhas grandes lá, igual de águia, né, todo assim, no meio do mato. Ele falou, olha, Deus tinha avisado,
Daniel mostrou o significado desse sonho. Vai olhar para cima assim, vai glorificar o nome de Deus. Então, igual fala assim, ó, eu tive que passar por isso, sabe? Eu fiquei viciado nas drogas, sim, na prostituição, e até ver assim e olhar para Deus, olha, preciso da tua ajuda. O Senhor é o Todo-Poderoso. Você entendeu? Então o ensinamento é esse, meu irmão e minha irmã. Né? O ensinamento é esse. Toma cuidado. Olha, se você não buscar Deus de todo o coração, vai ser impossível você encontrar Ele. Você acha. Né? Por isso que ele vai falar lá em Mateus capítulo 6. Né? Portanto, se a luz em ti for trevas, quão grande serão as suas trevas. Então, assim, na hora que você acha que você tem luz, que você está fazendo o caminho certo, você está congregando no lugar certo, então toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado. Toma cuidado. Por isso que eu falo, procura pregadores aí que pregam ensinamento. Aí é desses de ficar entregando aí orações. Deus vai fazer isso na sua vida se você está no pecado, meu irmão. Procura você vir fazer algo para Deus. Né? Agora você que está firme, continua firme, assim, buscando sempre um ensinamento, né? E sempre eu vou estar postando aqui os ensinamentos, né? Vamos ver essa semana aí o que Deus vai pôr no meu coração, qual é o tema que a gente vai estar falando. Amém? Ó, receba aí meu abraço, um beijo no coração. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Amém. Que Deus abençoe.